Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudo de hoje da Revista Espírita. Hoje nós temos aqui conosco a nossa querida Lúcia Ventura, nosso querido Ricardo, que está chegando aí. Boa noite, Lúcia. Boa noite, muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, Ricardo. Pessoal, estão me escutando bem? Estamos sim, boa noite. Ok. Podemos dar uma boa noite à amiga Lúcia, à nossa amiga Rita, ao pessoal que está escutando pela Web Rádio de hoje, o nosso estudo da Revista Espírita. Boa noite a todos. Então vamos lá, Ricardo, tu lê o Evangelho para a gente, para depois a gente fazer a prece, para a gente iniciar o estudo de hoje. E a gente vai estar falando de fenômenos de aparição, né? Que é o estudo que a Lúcia vai desenvolver para a gente hoje. Então, Ricardo, por favor. Então, vamos fazer a leitura do Evangelho, capítulo 8, Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Item 8, verdadeira pureza, mãos lavadas. Mãos não lavadas, desculpa. Esse item é um pouco extenso, mas vamos tentar. Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos, visto que eles não lavam as mãos quando tomam as suas refeições? Jesus lhes responde, dizendo: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus disse: honrai vosso pai e vossa mãe. E também, aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: aquele que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. E assim, por causa da vossa tradição, torna inútil o mandamento de Deus. Hipócritas, Isaías bem profetizou, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E depois, chamando o povo a si, lhes diz: ouvi e compreendei bem isto. Não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca é que o suja. O que sai da boca vem do coração. E é isso que torna o homem impuro, porque é do coração que saem os maus pensamentos,
os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. São essas coisas que tornam o homem impuro. O comer sem haver lavado as mãos não torna um homem impuro. Então seus discípulos se aproximaram dele e disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. E se um cego conduz outro cego, ambos cairão no fosso. Essa passagem está em Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 20. Passemos a nossa irmã. Então, vamos à nossa prece, né? Vamos à nossa prece para que possamos iniciar o estudo de hoje com muita tranquilidade e vamos orar. Senhor Jesus, voltamos ao seu coração, Senhor, lembrando sempre que o Senhor nos disseste, aonde estivessem 2 ou mais reunidos em seu nome, que ali o Senhor estaria. Com a certeza, Senhor, da sua presença junto aos nossos corações, que lhe pedimos, Senhor, a sua paz, a sua luz, a sua sabedoria para o nosso estudo que ora se inicia. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa irmã e companheira de trabalho, de labuta da doutrina espírita, a nossa querida Lúcia Ventura. Toda a espiritualidade responsável por essa tarefa possa estar intuindo a nossa irmã para trazer o melhor do fruto dos seus estudos para as nossas melhores compreensões do tema de hoje. O tema de hoje é um tema que fala muito sobre nossa mediunidade, vai nos falar sobre aparições. Vamos compreender um pouco mais o que Kardec trouxe para nós no livro dos médiuns, e aqui nesse texto da revista. Abençoa, Senhor Jesus, a toda a equipe espiritual e carnal da Web Estação da Luz. Abençoa, Senhor, a toda a equipe espiritual e carnal do Centro Espírita Leon Denis e toda essa equipe responsável por essa tarefa. E assim, Senhor, em seu nome, em nome de toda a espiritualidade que nos sustenta na noite de hoje, mas, acima de tudo, Senhor, em nome de Allan Kardec, o patrono espiritual desse estudo, em nome de Leon Denis, patrono espiritual da nossa casa, e em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Maria, nossa Mãe Santíssima, que lhe pedimos a vossa permissão para iniciarmos mais um estudo da Revista Espírita da noite de hoje, de 1858. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Graças a Deus, assim seja. Lucinha está com você, você tem até as 20h25. Tá ok. Vocês vão apresentar o texto? Ou Eu preferem... posso colocar, eu baixei ele aqui, quer que coloque? Que ajuda, né? Isso. O pessoal vai assistindo, aí fica com o livro na mão, gosta de rabiscar, eu gosto. Bom, eu vou ler do meu aqui, porque aí fica melhor para eu ler do que na telinha, tá bom? Tá bom, fica à vontade. Eu vou fazer como a gente costuma fazer na Revista Espírita, lá no Leon céu. Denis, às terças-feiras, tá? A gente primeiro dá uma lida geral e depois volta pontuando algumas coisas, tá bom? Para a gente ter uma ideia mais global do que se trata. Então, nós temos aí o título, né? Fenômenos de aparição. Então, nesse título aí, nós já fazemos a indicação do capítulo do Livro dos Médiuns, Manifestações Visuais, que é o capítulo 6. Kardec, então, coloca aqui para a gente na Revista Espírita. O Constitutionnel e a Patrie transcreveram há algum tempo o fato seguinte, referindo em jornais dos Estados Unidos. Então, a gente sabe assim, que Kardec ele recebia os casos, né? O que ele publicava na Revista Espírita, muita coisa era o que chegava de outros lugares.
Então, aqui, esse caso que vai ser narrado, esse fato que vai ser narrado, aconteceu nos Estados Unidos e lá foi publicado em 2 jornais, pelo menos, né? E aí a narrativa nos diz o seguinte: a pequena cidade de Lanchfield, em Connecticut, conta numerosos adeptos da doutrina do espiritualismo magnético. Um fato incrível que acaba de se passar ali, por certo, não dará pequena contribuição para o aumento dos partidários dessa religião nova. A família Park, composta de pai, mãe e 3 filhos, já na idade da razão, estava fortemente imbuída das crenças espiritualistas. Em compensação, Miss Harris, irmã da senhora Park, não acreditava absolutamente nos prodígios sobrenaturais de que cogitavam incessantemente. Isto era para toda a família um verdadeiro motivo de mágoa, e mais de uma vez perturbou-se a boa harmonia das 2 irmãs. Há alguns dias, a senhora Park foi subitamente atingida por um mal que, de início, os médicos declararam não poder conjurar. A paciente era vítima de alucinações e uma terrível febre a atormentava constantemente. Miss Harris passava as noites em claro. No quarto dia de sua doença, a senhora Park sentou-se na cama, pediu água e começou a conversar com a irmã. Circunstância singular é que a febre havia desaparecido de repente, o pulso tornara-se regular, e ela falava com a maior facilidade. Toda feliz, Miss Harris pensou então que a irmã estivesse fora de perigo. Depois de haver falado de seu marido e dos filhos, a senhora Park aproximou-se ainda mais da irmã e lhe disse: Pobre irmã, isso mesmo. Pobre irmã, vou deixar-te. Sinto que a morte se aproxima, mas pelo menos a minha partida deste mundo servirá para te convencer. Morrerei dentro de 1 hora e serei enterrada amanhã. Evita com muito cuidado acompanhar meu corpo ao cemitério, porque meu espírito, revestido de seus despojos mortais, aparecer-te-á antes que o ataúde seja coberto de terra. Então tu acreditarás no espiritualismo. Acabando de pronunciar estas palavras, a doente deitou-se tranquilamente. Mais 1 hora depois, como o havia anunciado, Miss Harris teve a dor de verificar que o coração de sua irmã havia deixado de pulsar. Visivelmente emocionada pela espantosa coincidência entre este acontecimento e as palavras proféticas da defunta, resolveu seguir as ordens que lhe haviam sido dadas e, no dia seguinte, ficou só em casa, enquanto todos se haviam encaminhado para o cemitério. Depois de haver fechado os postigos da câmara mortuária, sentou-se numa poltrona perto da cama de onde acabava de sair o corpo de sua irmã. Apenas decorridos 5 minutos, contou mais tarde Miss Harris, vi como que uma nuvem branca destacar-se ao fundo do quarto. Pouco a pouco, a forma se desenhou melhor. Era de uma mulher, meio velada. Aproximou-se lentamente de mim. Percebi o ruído de passos leves no soalho. Por fim, meus olhos admirados se acharam em presença de minha irmã. Seu rosto, longe de possuir essa palidez mate que nos mortos impressiona tão penosamente, estava radiante. Suas mãos, cuja pressão bem senti sobre as minhas, tinham conservado todo o calor da vida. Fui como que transportada
a uma esfera nova por esta aparição maravilhosa. Supondo já pertencer ao mundo dos espíritos, apalpei-me o peito e a cabeça, para me certificar da minha existência. Mas nada de penoso havia nesse êxtase. Depois de ter ficado assim em minha frente, sorridente, mas silenciosa durante alguns minutos, minha irmã pareceu fazer um violento esforço e me disse com voz suave: devo partir. Meu anjo condutor espera-me. Adeus. Cumpri minha promessa. Crê e espera. Acrescenta a Patri. O jornal de onde extraímos a notícia maravilhosa, não nos diz se Miss Harris se converteu à doutrina espiritualista. Entretanto, nós o admitimos, porque muita gente se deixaria convencer por muito menos. Acrescentamos, por nossa própria conta, que o relato nada tem que deva admirar àqueles que estudaram os efeitos e as causas dos fenômenos espíritas. Os fatos autênticos desse gênero são bastante numerosos e têm sua explicação naquilo que dissemos a respeito em várias circunstâncias. Teremos oportunidade de os citar, e vindos de menos longe do que este. Allan Kardec. Então, a gente já tem assim uma ideia geral, né, do fato que aconteceu e que foi divulgado em jornais dos Estados Unidos e que também foi reproduzido lá na França, né, e chega a Kardec. Então, um ponto importante que a gente gosta de lembrar é que, na época de Kardec, né, 1850 e alguma coisa, 1860, esses fatos aconteciam em grande quantidade em vários lugares do mundo. Esse fato foi nos Estados Unidos, mas fatos mais ou menos semelhantes de aparições aconteceram na França, na Inglaterra, em Portugal, na Espanha, na Itália, né, na Alemanha, em vários países da América e da Europa, tá? Principalmente nesses dois pontos que se tem mais notícias, né? Então, foi um período em que havia a necessidade que esses fenômenos acontecessem com bastante frequência para chamar a atenção de todos nós para a questão da imortalidade. Então, como a gente costuma sempre conversar lá no Leon Denis, né? Oi, Olga, tudo bom? Oi, boa noite, Lúcia. Boa noite. Ricardo, Rita. Isso. Naquela época, as pessoas estavam se tornando incrédulas em relação a Deus, à imortalidade, e materialistas. Então, os fenômenos tinham que acontecer em vários lugares, né? Como a gente brinca, tinha que pipocar em tudo que era lugar, que era para dizer, olha só, vocês estão começando a cultivar ideias que não são pertinentes. A morte é só do corpo físico. A gente continua existindo enquanto espírito imortal. Todos somos espíritos imortais e vamos continuar existindo mesmo com a morte do corpo físico. E como Kardec coloca lá no Livro dos Médiuns, no capítulo das manifestações visuais, que é o capítulo 6, né, o item 100, ele começa dizendo: as manifestações visuais são aquelas assim que mais chamam a atenção para essa realidade da vida espiritual. Porque uma coisa é você ver uma mesinha lá se balançando, rodando, batendo o pezinho, né? Outra coisa é você ver o seu querido, aquele seu conhecido, que você conviveu com ele materialmente,
como a gente costuma dizer, em vida, né? A gente conviveu com a pessoa em vida. Você sabe que ela desencarnou, que ela morreu, né? Muitas vezes a gente viu lá todo o processo do velório, do sepultamento, aí de repente a pessoa aparece para você, é uma prova patente, contundente dessa realidade espiritual, de que a morte é só do corpo físico, que o espírito continua vivendo. Então, isso é muito importante e, por isso, até Kardec termina esse artigo da revista, lá o último parágrafo é o que Kardec escreveu, o resto foi o que foi transcrito da notícia de jornal. O último parágrafo é de Kardec. Por isso que ele diz que acrescentamos por nossa própria conta que o relato nada tem que deva admirar aqueles que estudaram os efeitos e as causas dos fenômenos espíritas. Ou seja, para aquelas pessoas que lá por volta de 1850, 1860, estavam estudando a doutrina espírita, já tinham lido, estavam lendo o Livro dos Espíritos, não é? Essas pessoas, porque aqui é a revista de 1858, então a gente não pode nem falar de Livro dos Médiuns, quer dizer, não pode falar em termos de época lá, né? A gente pode falar hoje para buscar mais subsídios. Mas quando esse artigo foi publicado lá em outubro de 1858, as pessoas só tinham mesmo à mão os exemplares anteriores da Revista Espírita e o Livro dos Espíritos. Mas, mesmo assim, as pessoas que estavam imbuídas desses estudos já tinham várias experiências provando a imortalidade. Por isso que Kardec diz que esse relato aí não é para admirar ninguém, né? Porque eles estavam estudando e vendo esses fenômenos espíritas acontecerem várias vezes. Ora era mesinha, ora era um objeto qualquer, ora era uma psicografia mecânica, ora era uma aparição. Então, Kardec já estava, digamos, habituado a essas possibilidades de comunicação do plano espiritual, de manifestações do mundo espiritual. E ele vai dizer que esses fatos autênticos, né, dentro dessa categoria de aparições, são bastante numerosos e têm uma explicação. A explicação, na verdade, depois ele vai dar no Livro dos Médiuns, que é de 1861. Não é? Mas, mesmo dentro da Revista Espírita, em outros artigos, ele já vai pontuando uma série de explicações. Como ele diz, depois ele ia continuar também pontuando explicações para o fenômeno das aparições. Não é? Então, sendo isso dito, vamos efetivamente ao caso, né? Ao fato. Então, a gente tem lá que na cidade de Litchfield, em Connecticut, aliás, eu falei errado, Kentucky. Já havia inúmeros adeptos, né? Inúmeras pessoas estudando os fenômenos mediúnicos, se ligando a essa doutrina que ele chamou aqui de espiritualismo magnético. Não foi Kardec que deu essa nomenclatura, né? Porque se fosse Kardec, ele teria escrito doutrina espírita, espiritismo, mas de acordo lá com os Estados Unidos, com as possibilidades desses companheiros de lá, eles escreveram espiritualismo magnético. Mas esse espiritualismo magnético são as possibilidades mediúnicas que a doutrina espírita traz explicação para a gente, né? E lá, então, já tinha muita gente se ligando a esses estudos. E o caso mesmo é relacionado com a família Park. É uma família de pai, mãe, 3 filhos. Todos os 5, né,
estudando já os fenômenos mediúnicos, tentando compreender os processos, aceitando o fenômeno como sendo algo vindo de espíritos, né? Porque se a gente lembrar, na época, principalmente lá na França, na Europa, houve muitos adversários, detratores, tentando dar outras explicações. É alucinação, é loucura, é uma causa física, é charlatanismo, não, é reflexo, né, da cabeça dessa pessoa que se diz médium. Né? Então, havia aqueles que não queriam aceitar de jeito nenhum que o fenômeno vinha de um ser invisível, de um ser que já tinha sido um ser humano como nós, já tinha vivido na Terra e que já estava, como nós dizemos, desencarnado. Né? Essa família não, já acreditava que vinha de um espírito, né? Que essas manifestações vinham dos espíritos. Só que havia lá a irmã da senhora Park, a Miss Harris, que não acreditava. Provavelmente era incrédula e materialista, né? Porque aqui não diz nem que ela era partidária, digamos assim, ou adepta de outra religião, de outras ideias espiritualistas. Então, pelo que nos parece, essa companheira, ela simplesmente acreditava em quê? Morreu, acabou. Não tem mais nada, não é? E isso era causa de tristeza para a família Park, para a senhora Park, para o esposo, que era o cunhado, e lá para os 3 jovens, né, os sobrinhos da Miss Harris. Então, eles tinham plena consciência da possibilidade e a tristeza também em relação à irmã, tanto que diz que essa incredulidade da irmã causava perturbação na boa harmonia entre as 2 irmãs. E aí a gente dá uma paradinha básica aqui para pensar em nós até hoje, né? Como, se a gente não toma cuidado, a gente fica levando esses pontos de desarmonia, né, para companheiros da família, para vizinhos, para colegas de trabalho. Né? A gente ama a doutrina espírita, a gente está na doutrina espírita, a gente acredita verdadeiramente na doutrina espírita, e às vezes a gente quer que todo mundo acredite, que todo mundo partilhe da nossa crença. E às vezes a gente faz até uma certa insistência que promove essa desarmonia. Então a gente tem que ter assim um certo cuidado com isso, né? A doutrina espírita é maravilhosa, mas não é assim, né? Obrigatoriamente todo mundo tem que partilhar da mesma crença que eu, gostar da doutrina espírita como eu gosto. Nós temos que aprender a respeitar também a opinião dos outros, né? Então, com certeza, esses momentos aí de perturbação da harmonia talvez pudessem ter sido minimizados, mas esse não é o ponto principal. A gente só aproveitou para fazer esse comentário para nós estarmos atentos, né? Se o que a gente está falando de doutrina espírita está começando a criar uma desavença, uma desarmonia, às vezes é melhor a gente calar, né? Evitar a discussão, evitar a situação problemática, porque mais vale a gente estar com os nossos queridos do que a gente estar brigados com eles, né? Mas aí vamos lá. O caso. A senhora Park, de repente, ficou doente. Isso também nada demais, né? Acontece, às vezes, a pessoa está já com uma doença instalada e quando ela começa a sentir alguma dor, quando algum sintoma começa a aparecer, que vai ao médico, descobre, às vezes, que a doença já está num estágio mais avançado. Às vezes,
tem aquelas doenças que pegam mesmo a pessoa de surpresa e rapidinho a pessoa desencarna, né? Então, isso aí não é também o ponto principal. A questão é que, nesse estado, né, o médico foi chamado, viu que não tinha o que ele pudesse fazer, e aí a paciente começa a entrar num processo de febre muito alta, própria de várias doenças, e de alucinações. Aqui a gente já dá outra paradinha básica para pensar. Essas alucinações, será que eram simplesmente alucinações do processo biológico da febre muito alta? Ou será que o que foi chamado aqui de alucinação pelos jornais, pelas publicações, aqui já não tinha também um processo dessa paciente, né, dessa senhora Parker, de ligação com o mundo espiritual? Porque a gente sabe que quando a gente está doente, né, em alguns processos, o doente, o paciente, ele começa a perceber coisas do mundo espiritual. Ele vê, muitas vezes, desencarnados, aqueles que partiram antes, ele vê espíritos amigos, espíritos protetores, espíritos que às vezes são técnicos mesmo para o processo do desencarne, do desligamento, né, do perispírito em relação ao corpo. Então, aqui está simplesmente como vítima de alucinação. Mas a gente pode cogitar que, nesse momento, ela já estava também tendo esse contato mais patente com a espiritualidade amiga. Tanto que ela diz para a irmã: olha, daqui a 1 hora eu vou desencarnar. Olha, depois, quando for, né, para o meu sepultamento, você não vai, você fica em casa. Então, muito provavelmente, embora a gente esteja levantando uma hipótese, né, mas é uma hipótese bem provável, nesses momentos de chamadas alucinações, ela já estava nessa comunicação com o plano espiritual, e tendo em vista até a questão da incredulidade da irmã, de certa forma até já combinando alguma coisa com a espiritualidade, né? Porque nós vamos daqui a pouco comentar outros aspectos aqui em relação ao fenômeno mesmo da aparição dela. Mas é uma possibilidade grande que aqui ela já estivesse nesse processo de comunhão, de comunicação com o plano espiritual. Aí o relato segue que no 4º dia de doença, a senhora Parker, como se diz, do nada, né? Senta na cama, pede água, começa a conversar com a irmã. Aí a doutrina espírita também diz para a gente o quê? É a melhora da piora, né? Há muitos casos em que o paciente vai desencarnar, como o médico disse, né? Não tinha mais nada o que ele pudesse fazer, até para dar desligar um pouco os familiares daquele paciente e a espiritualidade poder fazer o trabalho dela de desligamento, né? A equipe espiritual fazer o processo de desligamento do corpo. Às vezes tem esse aspecto de o paciente parece que melhorou, né? Está respirando melhor, o batimento cardíaco voltou mais ou menos para o normal, ganhou uma corzinha, até consegue falar. No caso dela aqui, se sentou na cama, pediu água, pede para se alimentar. Então, aparentemente, o paciente melhorou. Aí fica todo mundo feliz, né? Que bom! Olha, vai sair dessa, não é um momento final, né? Amanhã ela já vai estar de novo bem. Então, os parentes, os amigos, ficam com outro posicionamento mental e de sentimentos e se desligam um pouquinho. Não, então eu posso ir em casa tomar um banho,
posso ir dormir um pouquinho, porque fulano está bem, não é? Então, muitas vezes, muitas mesmo, isso acontece, não é? E aí, André Luiz, pode falar, Olga. André Luiz, ele relata casos desse, né, em Obreiros da Vida Eterna. Acho que até com Dimas, onde a família estava muito ali apegada, e foi preciso esse recurso para que eles fizessem o processo de desligamento do espírito. Exatamente. É porque a gente acaba, querendo ou não querendo, doando fluido que vai ajudando a prender, vou usar a palavra prender, me desculpem, tá? Mas é prender aquele espírito à matéria, ao corpo, quando já está no momento do espírito partir, né? Ele já cumpriu o que ele tinha que cumprir, ou o corpo já não tem mais condições de dar, né? Viabilizar a vida da pessoa. Então, a gente, por amar, a gente acaba doando o fluido e vai prolongando o sofrimento daquele querido nosso. De certa forma, é até um egoísmo nosso, né? Nós ainda temos dificuldade de nos desapegarmos dos nossos queridos, mas a doutrina espírita vai, aos poucos, nos ajudando a compreender a necessidade de deixar o nosso querido partir. E aí, como essa irmã estava ali o tempo todo do lado, né, no quarto, do lado da cama, mal dormindo, para atender ali as necessidades, para acompanhar a irmã doente, muito provavelmente ela estava doando ali um fluido, era necessário também que houvesse esse momento até para a irmã ter um afastamento, né? Só que o que acontece? A senhora Park, ela diz, olha só, daqui a 1 hora eu vou desencarnar. Mas, como ela tinha alucinações no processo de doença, o que a irmã pode ter pensado? Não, pode ser só também uma alucinação dela, né? Ela levantou, sentou na cama e tal, e coisa, mas ela ainda está nesse processo de alucinação. Mas não dá outra. A irmã diz para ela que vai desencarnar e pede para ela, olha, quando o meu corpo for para o cemitério para ser sepultado, você não vá. Procura ficar num lugar mais reservado, mais tranquilo, porque eu vou aparecer para você. Se um querido fala isso para a gente, será que a gente vai levar a sério ou será que a gente vai pensar também que é uma alucinação, né? Mas, enfim, não deu outra. Passada 1 hora, a senhora Park desencarnou. E aí, obviamente, preparativos para o sepultamento, cemitério. Só que a irmã, como viu que efetivamente, naquele prazo de 1 hora, o fato aconteceu, ela já ficou alerta. Opa, se a minha irmã falou e aconteceu, se ela disse que vai aparecer para mim amanhã, então eu não vou no sepultamento. Eu vou ficar na casa dela, né? Inclusive, ela ficou no próprio quarto da irmã, né? Onde a irmã tinha desencarnado. Porque todos saíram, o marido saiu, os filhos saíram, ela, que era a cunhada, que era a irmã da senhora Park, ficou na casa tranquila. E aí, o que vai acontecer? Ela vai justamente ter essa manifestação visual da irmã. E é muito interessante a descrição que é feita, né? Então, ela diz, ó, apenas decorridos 5 minutos, contou mais tarde Miss Harris, vi como que uma nuvem branca destacar-se ao fundo do quarto. Então, o que a gente percebe aqui? O espírito, ele não apareceu de sopetão, né? Porque, às vezes, a gente diz assim, a gente sabe que tem um ente querido
doente, ele mora longe, ou pelo menos a gente não está perto dele naquele momento, aí daqui a pouco a gente vê um vulto, ou efetivamente a gente vê, né, a aparição, vou usar o vocabulário de Kardec, né, a gente vê a aparição. E aí a gente diz assim, acho que fulano morreu. E daqui a pouco chega a notícia, efetivamente, que o fulano morreu, não é? Então, isso é um fenômeno um pouco até mais fácil de acontecer do que, por exemplo, esse fenômeno da senhora Park. É mais fácil de acontecer do que as aparições de modo geral, não é? É como Kardec diz para a gente, é como se... Oi, Ricardo, pode falar. Eu achei interessante nessa questão, porque Kardec sempre enfatiza da gente estar nas condições ideais para que os fenômenos espíritas aconteçam. A irmã tinha feito uma recomendação para ela, como se ela precisasse ficar em recolhimento, fora do tumulto, né, do velório e tudo mais. Não sabemos, aí a gente entra no terreno das hipóteses também, talvez orientado até pelos espíritos a fazer esse tipo de recomendação para a irmã, né? E ela realmente se colocou naquela condição de recolhimento necessária para que o fenômeno acontecesse. E aí ele acontece. Então a gente vê que, apesar de ela ser cética e coisa e tal, ela se submeteu à recomendação para que aquilo acontecesse, né? É interessante. Isso foi bom você falar, que eu acabei não, né, parando nesse ponto, que é importantíssimo, né? Por quê? Desde a segunda parte do Livro dos Médiuns, mais precisamente do capítulo 2, da segunda parte em diante, Kardec, em vários momentos, vai pontuar a questão do recolhimento, do silêncio e da paciência para aguardar o fenômeno. Então, essa questão do recolhimento é muito importante. E é um recolhimento que não é só o recolhimento do ambiente físico, material, porque a senhorita Harris, né, a Miss Harris, ela ficou lá no quarto da irmã. E, como a gente falou, a família toda saiu. Então, a casa estava silenciosa, estava tudo quieto, ponto positivo. Mas é necessário também esse recolhimento interior. Então, ela também se colocou nesse recolhimento interior, a partir do momento em que ela parou e falou assim, bom, a minha irmã disse que desencarnava em uma hora, desencarnou. Então, ela pediu que eu ficasse quietinha, né, num canto, que ela ia aparecer para mim. Então, ela, não digo que ela tenha feito uma prece, porque se ela fizesse uma prece seria muito melhor, né? Estaria muito mais dentro das recomendações que a gente recebe dentro da casa espírita, dentro de processos de trabalhos mediúnicos. Mas ela fez esse recolhimento também do pensamento, do sentimento dela, acatando o que a irmã tinha dito. Então, isso é um ponto importante para que a manifestação acontecesse, né? E aí, quando começa a descrição aqui do fenômeno, a gente vê que é bem o que a doutrina espírita mostra para a gente, e, inclusive, quando a gente vai procurar na internet, naquela parte de imagens, né, que é em processos de materialização, que a gente vê aquela coisa esbranquiçada, muitas vezes saindo do nariz, da boca do médium, só que ali já não tinha o médium consciente voluntário. O médium era a própria irmã. A irmã não sabia que era médium, porque ou então havia alguém muito próximo ali, na casa do lado, né? Na vizinhança, que era médium, que podia doar esse fluido para que o fenômeno acontecesse. E aí é interessante essa imagem, né? essa fumaça branca,
como é colocado, né? Diz aqui, né? Decorridos 5 minutos, olha só, ela nem esperou muito tempo. Eu acho que a misericórdia da espiritualidade foi tão grande, que pensou assim, não, se a gente demorar muito, ela pode achar que foi alucinação mesmo, desistir e fazer outra coisa, né? Sair desse recolhimento. Então, rapidinho, 5 minutos, e ela começa a ver uma nuvem branca se destacando no fundo do quarto. Essa nuvem branca, na verdade, é o fluido do perispírito da desencarnada, né, da senhora Parker, com o fluido do encarnado, a gente costuma dizer no encontro de mediunidade, né, o fluido próprio para a manifestação visual que estava vindo de algum encarnado. Poderia ser a irmã, né, a Miss Harris, poderia ser algum vizinho, a gente não tem certeza, a gente não tem como saber agora, né? Mas alguém doou o fluido e a senhora Parker, manipulando esse fluido, junto com ela, provavelmente até amigos espirituais, ajudando no processo, começaram a fazer com que ela se tornasse visível para a irmã. Por quê? Porque era um mecanismo mais, digamos, próprio para ajudar a fazer com que essa companheira passasse a acreditar na vida espiritual, passasse a acreditar no espiritismo, não é? Então, Kardec coloca no capítulo do método que, de modo geral, é muito melhor a gente estudar a doutrina espírita e, pelo estudo da doutrina espírita, a gente vai, aos poucos, se convencendo da realidade espiritual e aceitando essas manifestações. Oi, Rita, pode falar. A Heloísa fez um comentário, mas antes ela fez uma pergunta. Eu vou trazer o comentário dela primeiro, que ela diz assim: eu não tô vendo o mesmo fenômeno ocorreu com Moisés ao receber a tábua dos mandamentos. Né? Correto. E ela pergunta o seguinte, Lucinha, o recolhimento serve para melhor uso do ectoplasma? Sim, com certeza. Vou até voltar à questão lá de Moisés. Moisés, o recebimento dos 10 mandamentos foi um efeito físico, né? A manifestação visual também está dentro das possibilidades de efeitos físicos, só que tem, assim, características um pouco diferentes, né? Aqui, nas tábuas dos 10 mandamentos, o fluido, a combinação fluídica do encarnado com o desencarnado foi para produzir a escrita naquelas pedras. Digamos assim, algo, vou chamar de exterior, né? Algo exterior ao desencarnado e algo exterior ao encarnado. No caso das aparições, o espírito ele vai ter que colocar essa combinação fluídica nele para haver uma mudança na organização perispiritual. Aí já que surgiu a questão, eu vou pegar logo aqui o livro dos médiuns, tá? Para ajudar a gente. No capítulo 6 mesmo, tem uma sequência de perguntas, são várias, mas eu vou pegar só um grupinho, que é da 21 a 24, tá? Que Kardec pergunta, o espírito responde, obviamente, então ele começa lá na 21. Como o espírito pode tornar-se visível? A resposta: o princípio é o mesmo de todas as manifestações, por isso que a gente pode associar lá as tábuas dos 10 mandamentos, a gente pode associar a questão da mesinha girante. O princípio é o mesmo, é a combinação do fluido. Fluido do perispírito do desencarnado, fluido do perispírito do encarnado, que tem uma propriedade própria para determinado fenômeno, né? Só que Kardec ele ainda diz assim: ele se deve às propriedades do perispírito. Então, o perispírito é invisível, mas pode se tornar visível.
o perispírito é penetrável, é impalpável, mas em determinadas situações ele pode se tornar tangível, né? Que pode experimentar diversas modificações à vontade do espírito. Aí a 22, o espírito propriamente dito pode tornar-se visível ou só o pode com o auxílio do perispírito? Aí olha que legal a resposta. No vosso estado material, os espíritos só podem manifestar-se com o auxílio do seu envoltório semimaterial. Este é o intermediário através do qual eles agem sobre os vossos sentidos. A resposta continua, mas para a gente o principal é isso aqui, né? Então, para a gente, no nosso estado evolutivo, ninguém nunca viu o espírito, até porque o espírito está sempre revestido com o perispírito. Só que para a gente, no nosso estado evolutivo, esse perispírito ainda vai ter que sofrer mudanças de forma a atingir os nossos sentidos. Porque no estado normal, o perispírito também é invisível. Mas para a gente ver, né, olho físico e olho espiritual, digamos assim, né, ele ainda vai ter que sofrer modificações. Aí a 23 e 24 é que Kardec pergunta e a espiritualidade vai responder até com mais propriedade a esse mecanismo. 23. Poder-se-ia dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito torna-se visível? Então, tem uma espécie de condensação. Eu sempre lembro de leite condensado, né? Condensação. Aí os espíritos dizem, condensação não é a palavra. Então não é lá como leite condensado, né? Isto é, antes, uma comparação que pode auxiliar-vos a compreender o fenômeno, pois não há realmente condensação. Aí ele diz, olha, pela combinação dos fluidos, produz-se no perispírito uma disposição particular que não tem analogia para a voz e que o torna perceptível. Aí é que assim, a gente ainda continua brincando com a ideia do leite condensado. Por quê? Porque o espírito diz que não tem analogia para nós. Nós ainda não temos condição de entender qual é esse processo bioquímico, né? Que faz com que a combinação dos fluidos torne o perispírito, que é invisível, visível para nós. Oi. Hoje em dia, na modernidade, a gente tem uma capacidade melhor de compreender essas coisas. O próprio processo aqui da internet, em que a nossa figura física está aparecendo virtualmente para os outros, mostra que há outros caminhos para fazer com que se faça visível um ser material, né? Aqui são os elétrons, né? Estão batendo nas telas dos computadores, dos celulares, etc., e sendo transformado em luminescência através de um processo também bioquímico, até como você falou, mas um processo totalmente diferente da condensação. E, no entanto, a gente vê imagens. Então, a gente pode imaginar que tenha outros processos, né, que a gente desconhece, mas que são plenamente razoáveis para fazer imagens aparecerem, que não sejam esse processo de condensação propriamente dito, né? Então, hoje em dia, a gente compreende melhor isso. O que você falou, você deve ter mais conhecimento dessa área de eletrônica, química, física. Não é a minha área, não, né? Então, é por isso que eu digo que eu brinco ainda com leite condensado, que, para mim, me ajuda a visualizar, né? Mas eu penso assim, quando a gente é criança, até o outro dia eu comprei para dar de presente para um sobrinho neto, né? Aqueles laboratóriozinhos de química pequenininho, né? Meu primeiro laboratório. E aí lá vem algumas substâncias não perigosas, obviamente, porque é para criança,
E quando a criança pinga uma gotinha de uma coisa que parece transparente com uma gotinha de outra coisa que parece transparente, daqui a pouco, quando junta, né, aparece ali uma cor. Então, a gente pode pensar nessas comparações, né? Para a gente que não tem um conhecimento de química, de física, de eletrônica, essas coisas todas, a gente pensa, né, dessa maneira só para a gente poder compreender melhor o que os espíritos estão trazendo para a gente. Porque a grande questão é que é uma combinação fluídica, e até a palavra combinação é por analogia, né? Porque a gente não sabe ali, digamos, a reação química que acontece quando junta o fluido do encarnado com o desencarnado. A gente sabe que o efeito vai ser tornar o espírito visível. Mas o que acontece, né, intimamente no perispírito do desencarnado, para a gente ainda é complicado pensar. E aí, só para terminar, a 24, porque vai ter a ver também com o acontecido aqui com a senhora Park. Na 24, Kardec pergunta: os espíritos que aparecem são sempre impalpáveis e inacessíveis ao toque? Aí a resposta do espírito: impalpáveis como num sonho, no seu estado normal. Todavia, eles podem produzir impressão ao tato, deixar vestígios de sua presença e até, em certos casos, tornar-se momentaneamente tangíveis, o que prova que, entre eles e vós, existe matéria, que é outro ponto importante, né? A Kardec também costuma, em vários momentos, pontuar isso. A dúvida, a incredulidade vem muito da ideia falsa que se faz da natureza dos espíritos. Se acredita que os espíritos é alguma coisa muito abstrata, mas a doutrina espírita vem mostrar para a gente que o espírito ele tem a forma do corpo humano, ele é invisível para nós, mas ele tem a forma do corpo humano, ele tem o perispírito, que é um corpo espiritual para ele. Esse corpo espiritual é matéria, só que é uma matéria diferente da matéria que a gente conhece aqui no nosso planeta. E aí, novamente, né, a ciência vem avançando nesse entendimento também. Então, essa ideia de algo muito abstrata faz com que a gente não acredite na possibilidade das manifestações espirituais. Mas quando a gente entende que o perispírito é uma forma de matéria, né, um tipo de matéria, uma espécie de matéria, a gente vai compreendendo que uma matéria se unindo a outra matéria produz mudanças. E essa mudança pode ser só a nível de tornar visível, mas não palpável, como pode ser visível e palpável. E aí, novamente, vai depender de quê? Vai depender da vontade do espírito, vai depender da permissão que ele recebe do plano espiritual, vai depender do fluido que o médium tem e que pode doar. Então, são muitas variáveis que estão envolvidas aí. Então, para a senhora Park aparecer para a irmã, houve uma conjugação disso tudo. Ó. Teve a vontade dela, tanto que ela disse antes de morrer: eu vou aparecer para você. Ela teve a vontade e a espiritualidade deu a permissão, até porque achou útil a aparição para que a irmã saísse da incredulidade. Alguém, ou a própria irmã, ou alguém próximo, tinha o fluido propício para o fenômeno acontecer. Então, vão se reunindo as condições para que o fenômeno aconteça. E aconteceu de uma tal maneira, como a gente vai ver
mais uma vez aqui, que ela se tornou até tangível, palpável, não é? Então, o fluido que foi doado tinha uma quantidade, uma qualidade tal que permitia, inclusive, a senhora Park se tornar tangível para a irmã. Então, tudo isso é importante, da gente ter a noção, para a gente entender que não é sobrenatural, não é maravilhoso, não é história da carochinha, é possível. Só que não é uma coisa simples, não é uma coisa que possa acontecer o tempo todo. Existem circunstâncias, existem condições que precisam ser, digamos, preenchidas. Se essas circunstâncias não forem preenchidas, o fenômeno não acontece. Então, vamos aqui mais um pouquinho aqui. Hein, Lúcia? Oi, pode falar. Registrar, assim, o registro de presença sem a visão é algo diferente, né? Deve ser... Porque isso é mais comum, né? Você registrar a presença do espírito, como que visualizar a imagem desse espírito, mas você não está vendo esse espírito. Isso, exatamente. Você falando, eu até me lembrei agora de quando meu pai desencarnou. Meu pai desencarnou em fevereiro, e quando foi assim, próximo ao Natal, ou entre Natal e Ano Novo, já nem lembro mais direito, mas assim, um dia eu fui deitar, fiz a minha prece, aí quando eu deitei, eu senti como se o meu pai estivesse do lado da minha cama, né? Aí eu sorri e falei assim: obrigado, pai, por vir me visitar nessa época, né? Eu não via, mas eu sentia aquela presença, e é estranho que não tem nem como a gente explicar direito, né? A gente sente, mas não é um sentir, né? Físico. Às vezes até pode ser. Não deu arrepio, nem dá medo. Pelo contrário, deu uma alegria imensa, né? Ainda mais porque estava nesse período mesmo de final de ano. Então, deu uma alegria imensa. Isso aí também é uma manifestação física? Mas não vai ser uma manifestação visual, porque a gente não viu. A gente pode até, pela nossa cabeça, pela nossa lembrança do ente querido, visualizar, mas é uma visualização da nossa memória, da nossa cabeça, não é do fenômeno em si, né? Mas isso é importante. Eu acho interessante, eu passei por eu fui a Recife, né, e visitar lá familiares. Meu marido tinha um irmão que ele gostava muito, e ele sempre ia para lá, e esse irmão era uma pessoa era muito chegado um com o outro, muito amigo. E quando eu fiquei lá, durante o tempo que eu fiquei lá, eu não registrei a presença dele, mas quando eu fui no avião, eu registrei, senti assim como se ele estivesse nos acompanhando. Mas na nossa despedida de retorno, eu registrei tão forte a presença dele, e a imagem veio, que eu me emocionei. Me emocionei e chorei. Disse, meu Deus, que bom que ele está aqui. Entendeu? Quer dizer, foi algo assim muito forte. Outro fenômeno aí de aparição diferente, né? Não é uma aparição. É porque também existem vários graus, assim como a gente está falando, né? Que pode só aparecer, mas não ser palpável, ou pode ser até palpável, tangível. Nós vamos ter graus aí bastante diversos. Vai aparecer só o busto, né? Do peito para cima, vai aparecer os braços com a mão, não vai aparecer os braços, vai aparecer só a cabeça. Vamos lembrar que na época de Kardec também era muito comum determinadas materializações, principalmente de mãos, né? Que eram colocadas na parafina, e a parafina quente, ficava aqueles moldes, foram depois até guardados em museus espíritas e tudo. Então, assim, nós temos aí também uma série de possibilidades, né? Vai aparecer só como se fosse uma espécie de fumacinha, vai aparecer
dando mais características de reconhecimento, mas ainda assim muito translúcido, muito transparente, ou vai aparecer de uma forma que não é palpável, mas que já dá essa aparência nossa, né? Vai ser palpável. Então, tem várias possibilidades aí, e tudo dependendo do fluido, né? Da qualidade e da quantidade do fluido que o médium pode doar para o fenômeno. Agora, Lúcia, esse momento da morte, esse momento da morte parece que é uma questão providencial, né? Tem até livros escritos sobre isso, fenômenos psíquicos no momento da morte. Né? A gente estava falando das condições de recolhimento para que os espíritos pudessem se apresentar, se fazer presentes, se fazer sentidos como existentes, né? E aí, nada melhor do que esse momento em que as almas estão sensibilizadas para que as coisas aconteçam. Então, esse fato que a gente está estudando hoje é interessante, né? Porque a irmã ficou anos e anos incrédula em relação à existência dos espíritos. Mas, neste momento da morte, Deus aproveitou as disposições psíquicas, né, de sensibilização, com certeza, para se fazer a revelação, vamos dizer assim, da existência realmente do plano espiritual. Então, houve assim um casamento da vontade psíquica das almas, né, com as condições que elas se colocaram realmente para acontecer. E isso é muito comum no momento da morte, né? Isso é um fenômeno conhecido. No caso da minha família, em particular, todos nós vamos ter, no caso das famílias, ou mesmo pessoalmente, um caso desse. No caso da minha família, quando meu pai faleceu, ele estava com um câncer no hospital, e ele tinha uma predileção, tinha uma ligação muito forte com uma tia, uma irmã dele. E essa tia estava na casa dela, ela sentiu uma luz forte acender na mente dela e se apagar. Ela imediatamente percebeu que era o desencarne do meu pai. E, de fato, na hora que ela teve esse sentimento, foi a hora que meu pai realmente desencarnou. Então, você vê que esses fatos psíquicos, né, acontecem realmente no momento do desenlace. Tem alguma coisa a mais aí nesse momento que faz com que esses fatos aconteçam. Né? E aí, cada um vai, assim, né? Dentro das possibilidades, algumas pessoas vão receber essa manifestação de uma forma diferente. Para essa sua tia, foi essa espécie de luz dentro da cabeça, né? Para alguns vai ser pensar mesmo na pessoa, né? Na hora, me veio fulano na cabeça. Aí depois sabe que ali naquela hora, ou próximo daquela hora, realmente o fulano desencarnou. Então, vai ser dentro das possibilidades que cada um tenha relacionadas a essas percepções espirituais. Mas isso é fato possível para todos, né? Isso é importante. Mas vamos lá mais um pouquinho, que já está quase terminando. Só um relato, os livros, falar, o livro de Camille Flammarion tem A Morte e Seus Mistérios, né, que são 3 volumes. E são casos assim de pessoas que citaram esses acontecimentos. Ele relata assim, em cada volume, o que foi antes da morte, durante o fato e depois. São 3 volumes que ele esclarece sobre as pessoas relatando esses acontecimentos. Esse eu ainda não tenho, preciso comprar, tá vendo? A morte sem mistério. Vamos lá mais um pouquinho, gente. Então, olha só. Aí a forma, né, foi aos poucos se desenhando melhor, ela reconheceu que era uma mulher. Quando se aproximou mais dela, ela ouviu até os passos. Então, olha outro fenômeno de efeitos físicos. Ela ouviu o barulho dos passos da irmã se aproximando, né? Andando e chegando até ela. Lembrando lá os soalhos de antigamente, que era tudo de madeira, né? Por fim, meus olhos admirados se acharam na presença da irmã.
Aí ela percebeu que a irmã não estava com aquela aparência de morte, né? Então ela viu a irmã morta, ajudou a fazer os preparativos para o sepultamento, ela viu, né? E vamos levar em consideração que, para aquela época, diferente de hoje, quando, né, o corpo é levado lá para a funerária, ainda perguntam para a gente: e aí, como é que quer que maqueie? Quer que fique bem maquiado, maquiagem levinha? Naquela época não tinha muito dessas coisas, então ficava aquela aparência cadavérica mesmo, né? Mas ela olha a irmã e a irmã não está com aquela palidez, está bem, está radiante, diz, né? Estava radiante. Aí, olha só, suas mãos, cuja pressão bem senti sobre as minhas, tinham conservado todo o calor da vida. A gente não vai aqui procurar no livro dos médiuns, mas lá dentro desse capítulo das manifestações visuais, depois do item 102, 103, vai falar até que quando acontecem essas materializações, porque isso já é um processo de materialização, Kardec chamou de aparição tangível. Hoje a gente gosta de chamar de materialização. Quando acontecem essas materializações, o espírito ele pode dar essas características do corpo físico mesmo. Então, o calor, né, a temperatura da pele, um batimento cardíaco, o batimento pelo pulso. Então, o espírito ele pode manifestar essas questões que são nossas bem biológicas, né? Porque a pulsação do pulso do coração é pela circulação sanguínea, né? A temperatura do nosso corpo é também pela circulação sanguínea. O desencarnado já não tem mais circulação sanguínea, então ele não tem mais esses fenômenos físicos, mas ele pode até dar esta aparência para que nós possamos sentir. Forma até um pouco de tirar um pouco do medo, né? De tornar uma coisa mais real para quem está sentindo. Então, a irmã sentiu a mão da irmã, sentiu até que a mão estava quente, né? Fui como que transportada a uma esfera nova por esta aparição maravilhosa. Aí a irmã conta um outro fenômeno mediúnico que acontece com ela. No momento em que ela se vê diante da irmã, da aparição da irmã, ela tem o processo de emancipação da alma. Por isso que eu disse assim, provavelmente foi ela, né, que doou o fluido, que era médium sem saber que era médium. Mas se não foi ela, pode ter sido alguém bem próximo na vizinhança, porque ela se sente transportada a uma esfera nova por esta aparição. Supondo já pertencer ao mundo dos espíritos, olha só como ela já se refere à circunstância, deixou de lado a incredulidade. Ela já estava dizendo assim, eu sou um espírito. Eu até me apalpei para ver se eu estava viva mesmo, porque eu me senti levada para outro lugar junto com a minha irmã. Não é? Então, naquele momento, de certa forma, mal comparando, a situação de Paulo de Tarso quando vê Jesus, né? Caiu a ficha, só que para Paulo foi para provar que Jesus não era um impostor, não era alguém que estava querendo enganar as pessoas, um falso profeta. Foi para mostrar que Jesus era realmente o Messias. Aqui foi para provar, olha só, eu sou um espírito, você também é um espírito. Eu já morri de corpo, mas você está me vendo viva aqui. E olha só, para ficar bem comprovado, eu vou fazer você sentir que você não é esse corpo. Você é espírito. Então, sai do corpo, se sente transportado para um outro lugar. Sente até a necessidade de apalpar o próprio corpo para dizer assim, não, eu estou viva, mas ao mesmo tempo eu saí do corpo. É meio estranho, né? A gente fala e ao mesmo tempo é estranho. Mas foi algo mais ou menos assim que foi acontecendo ali, né? E aí ela diz, apalpei-me o peito e a cabeça, para me certificar da minha existência.
mas nada de penoso havia nesse êxtase. Então, essa palavrinha êxtase está lá no Livro dos Espíritos, no processo de emancipação da alma, né? Que pode ser um fenômeno puramente físico de emancipação da alma, né? De processo anímico da própria alma, mas que pode ser um processo mediúnico, acionado por um espírito. No caso, aí, a própria irmã desencarnada, ou os espíritos que estavam com a irmã, para que ela pudesse perceber a realidade de todo aquele processo. Aí ela continua. Depois de ter ficado assim em minha frente, sorridente, mas silenciosa durante alguns minutos, minha irmã pareceu fazer um violento esforço e me disse com voz suave. A gente vê aqui o espírito desencarnado. Está num processo, a gente costuma chamar isso de perturbação espiritual. E essa perturbação a gente acha que é alguma coisa horrorosa, medonha. Não, a perturbação espiritual é esse processo de você se ver numa outra condição, não é? Fora do corpo físico, tendo que se adaptar a esse novo estado, a esse novo corpo, né? Que não é nem novo, que estava com a gente durante a encarnação também. Então, é esse processo de agora eu não estou mais no corpo físico, eu não falo mais, né, com o meu aparelho fonador e com a minha boca, eu tenho que me adaptar a essa nova forma de comunicação. Então, para ela que estava recém-desencarnada, esse foi um esforço ainda, porque ela não estava ainda na posse plena dela mesma enquanto espírito desencarnado, né? Ela ainda estava voltando a se readaptar ao mundo espiritual. Mas, nesse esforço violento, ela ainda consegue dizer com voz suave para a irmã: devo partir. Meu anjo condutor espera-me. E aí a beleza de saber que quando a gente desencarna, né, todos nós, com raríssimas exceções, nós temos algum amigo espiritual, porque o anjo não é o anjo, é um amigo espiritual, que está ali. Muitas vezes é o nosso anjo da guarda, a gente chama de anjo da guarda, né? Mas é o nosso guardião maior, o nosso protetor maior. Tem sempre esses amigos espirituais nos ajudando nesse processo de deixar o corpo físico, retornar à pátria espiritual, se readaptar ao processo, né, de ser espírito fora do corpo. Então, ela ainda diz para a irmã: você não está vendo, mas eu estou aqui com um amigo espiritual que está me esperando. É ele que vai me conduzir para onde eu tenho que ir. Não se preocupa, não, eu estou bem. Tá? Não precisa chorar, não precisa ficar triste. Agora você já sabe que todos nós somos espíritos, né? Você já sabe que eventualmente a gente vai poder se ver, se comunicar, mas agora eu tenho que ir com esse outro espírito que está aqui me aguardando. Lúcia. Adeus. Oi. Então, eu pensei justamente nisso, né? Quanta lucidez ela estava apresentando nesse momento de desencarnação. Antes de você falar perturbação, eu estava justamente pensando isso. Caramba, como é que o espírito, nesse momento, pode fazer tudo isso? Mas tem esse auxílio espiritual, né? Eu andei escutando alguns relatos, algum tempo atrás, sobre EQM, aquela experiência de quase morte, e aí os espíritos, eles se veem em determinadas situações que eles não entendem bem, coisa e tal, mas sempre tem espíritos ao lado, né? Então, ali não é falado na história, mas como você falou, uma hipótese bem provável é que o apoio espiritual desse anjo de guarda tenha dado esse ok para ela. Você pode realizar esse seu desejo de aparecer para sua irmã, que nós aqui vamos lhe ajudar nesse procedimento. Exatamente. E a gente vê o quanto de misericórdia, né? O quanto de bondade desses amigos espirituais. Rita, quer falar? Pode falar, Rita. Não, me lembrou também Samson, né?
Quando vem ainda no seu sepultamento trazer a mensagem. E aí ele, com aquele esforço todo, 3 dias depois, acho que são 3 ou 5 dias agora, salvo meu engano, ele retorna e traz uma outra mensagem mais sereno, mais tranquilo, sem dor, como ele mesmo relata, sem grande dificuldade, como ele relata, né? Exatamente. E aí esse apoio, né, essa sustentação espiritual aí, como foi o Ricardo bem lembrou, e está no texto, né? É que dá essa possibilidade para espíritos que já têm conquistas, né? Exato. Isso é para espíritos que já têm conquistas. Não vai pensar eu, Rita de Cássia, que eu vou conseguir fazer isso, que eu acho difícil. Eu acho complicado. Para a grande maioria de nós é mais aquela visitinha rápida que a gente já falou, que o outro só assim, eu acho que é fulano, né? Para essa situação aqui de aparição, que ela se torna até palpável para a irmã segura a mão, a irmã ouve a voz, isso aí é só para espíritos que já têm conquistas. E a gente vê que, mesmo assim, ela precisou ali estar sustentada, acompanhada por esses outros amigos espirituais, né? Porque senão ficaria difícil. Eu acho que a grande maioria de nós, quando desencarnar, vai primeiro ficar tirando uma boa sonequinha, não digo de dias, né? Mas vai dormir um pouquinho para, quando acordar, poder assim... agora deixa eu ver o que aconteceu realmente. Eu penso que eu vou fazer assim. Né? É o sono reparador, né, Luciana? É o sono reparador. Eu acho que eu vou fazer isso, né? Bom, deixa Mas eu eu acho interessante. Depois eu encaro essa nova realidade. Oi, Olguinha. As comunicações dos nossos irmãos que já partiram, né, da nossa casa, no início são assim, bem assim, mostrando a dificuldade, mas depois, quando vem outras comunicações, a gente nota que eles estão mais seguros, né? Vão passando as informações mais assim, dá para a gente perceber bem pela, né, maneira de se apresentar, que estão bem mais seguros de si. Exatamente. O início é contando as suas dificuldades. Até esse processo mediúnico, a gente vai ter que se readaptar, né? Se a gente for participar desses processos mediúnicos, a gente vai ter que aprender ou reaprender como é que a coisa funciona, né? Então, as primeiras comunicações, as primeiras manifestações são mais assim, devagarzinho. A primeira comunicação, né? Da Cidinha foi assim, isso. Da Elvira, né? Cidinha, aí eu não tenho dificuldade, não tem muito jeito para isso, mas ela deu a comunicação, a primeira, falando sobre isso, dessa dificuldade que ela estava tendo. Bom, e aí a narrativa termina mesmo, né? Porque só tem aqui um acréscimo que saiu lá no jornal, o jornal de onde extraímos a notícia maravilhosa não nos diz se a Miss Harris se converteu à doutrina espiritualista. Entretanto, nós o admitimos porque muita gente se deixaria convencer por muito menos. E assim, acredito eu que essa companheira realmente, pelo menos, se dispôs a estudar, né, a participar de reuniões mediúnicas, de conhecer alguma coisa, saber mais alguma coisa, né? E aí nós vamos encerrando, e eu vou pedir à Rita, ao Ricardo e à Olga, e ao Tavares, só para até anunciar, eu sei que vocês vão anunciar o encontro de Eurípides, mas anunciar o nosso encontro de mediunidade em junho, porque o nosso encontro é justamente sobre manifestações visuais. Então, a gente já aproveita para convidar a todos e ficamos esperando vocês lá no dia 23 de junho, ok? Gente, muito obrigada pelo estudo, pela participação, pelo carinho, pelas vibrações, por tudo. Fica tranquila quando começar a divulgação do encontro de mediunidade no CELD, a gente lança aqui também. A vantagem da gente estar aqui também é essa, porque o Tavares nos permite, a gente começou no CELD, a gente já pode começar aqui também. Faz a divulgação, que aí bom. Aí a gente faz a divulgação, e é bom, né? Porque ele também está na nossa parceria de transmissão, então isso é muito bom. Isso é muito bom. E a gente agradece muito. Nossa, como... Muito bom, Lucinha.
Lúcia, muito. A Francisca lembrou, a Francisca falou aqui que ela gostou desse termo condutor. Tá, que Kardec traz, né? É interessante porque é o espírito, né, que está ali nos ajudando, né? O nosso guia espiritual, sabe-se lá, né? Pode ser ou não. Agora, ela falando isso, eu lembrei, eu tenho um primo que já desencarnou há muito, muito tempo, já deve ter, sei lá, uns 25 anos, talvez, deve estar beirando já os 30, talvez. Quando a gente teve uma notícia dele, o plano espiritual disse que ele estava trabalhando nas equipes que socorriam os que desencarnavam, né? Então, ele participava dessas caravanas condutoras dos desencarnantes. É muito legal isso, né? Muito legal. Que consolador, né, Lúcia? É isso aí. Consolador. Muito bom. E aí, gente, como a Lucinha anunciou, mas antes a gente vai trazer aqui umas recomendações que o Tavares salvou aqui, é muito importante. A gente está lembrando dos nossos irmãos que estão lá no Rio Grande do Sul com essas dificuldades, tá? Então, estou procurando aqui, a gente já tem algumas informações aqui de como nós podemos ajudar, aonde nós podemos deixar as nossas ajudas. Está aí o Pix, que está sendo essa mensagem está vindo da Federação Espírita, tá? Então, para que nós possamos ter a segurança de que o nosso auxílio vai chegar, é uma instituição nossa, espírita, né? Instituição espírita, que vai ter, que com certeza o que for encaminhado de dinheiro chegará. E também em termos de bens materiais, como roupas, alimentos, material de higiene, a partir de ontem, salvo não engano, todas as lojas dos Correios brasileiros estão fazendo entrega. Então, nós podemos levar tudo separadamente, como tem sido orientado, né? Separar o que são sapatos de criança, de adulto, de mulheres, de homem, as roupas também sacadas com rótulozinho. Isso facilita muito, gente, na hora da distribuição lá, quando chega para ser distribuído para os nossos irmãos. E é esse que a gente solicita para que a gente possa estar nos ajudando uns aos outros. E agora nós vamos ao nosso convite para o dia 26 de junho, 26 de maio, lá para o Centro Espírita Leão Denis. É um convite para a família toda. Há muitas moradas na casa de meu pai. A casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados locais apropriados ao seu adiantamento. E a vida espiritual? Estamos nos preparando para esta viagem? Posso escolher minha morada? 34º Encontro Espírita sobre a vida e a obra de Eurípides Barçanufo. Tema: Eurípides Barçanufo, o tarefeiro do bem no mundo espiritual. Anote na agenda, dia 26 de maio de 2024, horário de 8h30 às 13h. Local: Centro Espírita Leão Denis, situado na rua Abílio dos Santos, 137, Bento Ribeiro, Rio de Janeiro. Inscrições na Livraria do CELD. O encontro será transmitido pelo canal do YouTube do CELD e canais parceiros. Haverá evangelização infanto-juvenil para crianças e jovens de 0 a 18 anos. Dos dois lados da vida de encarnado e desencarnado, a verdade brilha e o trabalho prossegue. Eurípides Barçanufo. Venha participar desta oportunidade de estudar a doutrina espírita. Estaremos esperando por você. Até lá! Então, esse é o nosso convite, né, para toda a família. Fala, Olguinha. Lúcia, a gente também te agradece por você ter estado conosco hoje. Os companheiros que estiveram aqui conosco, todos agradecendo pelo estudo. Realmente foi muito bom, com muita tranquilidade. A Lúcia com essa serenidade toda dela,
que eu acho que isso é comum das meninas Ventura, todas elas têm, né? É comum, eu acho que é comum. A Fatinha também é a mesma coisa. A gente tem mais ligação com a Fátima porque a gente faz parte do grupo do Encontro Espírita sobre Jesus, e a Fátima coordena a equipe, né? E ela tem uma tranquilidade de trazer. Ela é mais do que eu, né? Ela é mais do que eu. Eu, às vezes, sou mais. Mas eu agradeço muito a oportunidade, tá, gente? Só não participo mais porque nesse horário eu estaria lá no CELD, no Livro dos Médiuns, né? Então, hoje eu deixei outros companheiros lá para poder estar aqui. Mas é horário de tarefa também no CELD. Mais um motivo de gratidão. Por estarem conosco. Ricardo. Mais um motivo, então, de gratidão da nossa parte, você estar aqui presente no nosso trabalho da Revista Espírita. Muito obrigado mesmo. Foi muito bom. Espero que você possa voltar mais vezes, sem atrapalhar tanto. Verdade, Lúcia. Olguinha, suas palavras finais e a prece contigo, tá, Olguinha? Tá bom. Obrigada, Lúcia, muito bom mesmo. Deus te abençoe. E volte sempre. Dá esse jeitinho que você deu hoje, tá? Vai ser bom. Então, vamos fazer a nossa prece, gente. Agradecendo aí a grande oportunidade, né, que Deus está nos oferecendo, que Kardec nos oferece através da Revista Espírita, de entendermos, compreendermos a vida espiritual, a certeza da imortalidade da alma, e trazer isso para a nossa vivência, para a nossa vida diária, para entendermos, compreendermos com serenidade tanto as questões de renascimento, quanto as questões de retorno ao mundo espiritual. Que as tuas bênçãos recaiam sobre a nossa Lucinha, Senhor, que tão carinhosamente esteve aqui conosco, que as tuas bênçãos recaiam sobre essa equipe desse trabalho, para que possamos permanecermos fiéis à divulgação da doutrina espírita, para que possamos compreender cada vez mais essas lições de vida. Que as tuas bênçãos recaiam sobre os nossos irmãos que estiveram aqui conosco, os nossos irmãos, que eles recebam o nosso carinho, a nossa fraternidade de estarmos juntos num estudo como esse. Fica conosco, Senhor, envolvendo o trabalho da Web Rádio Estação da Luz, para que possa continuar também assim divulgando esse ensinamento da Revista Espírita. Que em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, nós te pedimos permissão para darmos por encerrado o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.